E hoje é dia da nossa análise semanal do Bitcoin, do Ethereum e possíveis altcoins que podem valorizar durante a semana. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, vamos começar aqui com o Bitcoin. Então, falando da semana passada, a gente teve uma recuperação, ele conseguiu romper aqui a retração de 23% depois da queda da FTX e ele vem conseguindo se segurar nessa base. Começando o dia hoje mais otimista e tendo aqui uma pequena valorização e a gente buscando 17.260, o que traz aí talvez o final do período mais complicado nessa história toda da FTX e essa insegurança. A gente tem a Gênesis ainda complicada, porque ela pode decretar falência, a Gemini falou que tinha e pode entrar em insolvência também, então assim, a gente tem ainda esses pontos correndo no mercado cripto para falar aqui que a gente pode ter uma nova derrubada, mas esses números já estão mais consolidados. FTX teve a volta aí do saque no Japão, então algumas pessoas conseguiram sacar lá. Não é muita coisa, mas é um alento para quem poderia perder tudo. E provavelmente deve ser empresas ainda, então o consumidor normal como a gente provavelmente ainda não conseguiu sacar, mas parece que esse efeito, esse impacto no mercado já passou. O Bitcoin começa a se recuperar e ele começa a ter uma nova zona de suporte, que é a retração de 23 ou aqui 16.979. Vamos arredondar para 17 aqui. Então, 17 começa a ser um novo suporte. Ainda com qualquer notícia ruim, voltando aqui os 16.500, que é o que ele meio permeou aqui, né? Deixa eu até baixar um pouquinho para 16.500 cravado mesmo. Que fica até mais próximo. Então, assim, é uma zona que ele permeou e aí a gente vem para baixo para voltar a 14. Se a gente não tiver mais notícias ruins, acho difícil a gente voltar a 14 e começar a ter essa queda de novo. Eu acho que a gente encontra de novo esse fundo. É o que eu venho falando com vocês há meses. Quando o Bitcoin pode bater 14 mil, cara, se tiver notícias catastróficas vindo, vai bater 14 mil. Vai bater 14 mil, vai bater 13, vai bater 12, vai bater 10. Então, dependendo do que acontecer, vai acontecer, vai derrubar e não vai ter como. Aqui, se a gente olhar as médias, ainda é uma tendência de queda, né? Então a gente está olhando a média de 100 abaixo da média de 200, não tem uma mudança de tendência, então a gente tem ainda uma tendência dessas médias caindo para a gente começar a ter uma virada de crescimento a longo prazo. Como eu uso só o TradingView pago, eu já não posso mais usar mais nenhum indicador, mas vamos mudar a de 200 para 20 para dar uma olhadinha. Na média de 20 o Bitcoin rompeu aqui junto com a retração, ele rompe, então a curto prazo, confirmando isso e a gente tendo mais um dia positivo, começa-se a ter uma tendência de subida por passar da média de 20 dias. Isso é super importante para a gente estar olhando, então a gente começa a ter uma tendência de subida para o Bitcoin. Deixa eu voltar aqui a 200. Tentarei tirar o máximo dos latidos de cachorro aqui, tá, gente? Mas é só eu começar a gravar, o cachorro começa a latir, não tem como. A semana tem vários indicadores importantes na Europa, então bastante coisa vindo da zona do euro. Como o PMI aqui. A gente tem PMI também aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que o mais importante deve acontecer deixa eu chegar aqui, quinta-feira, na sexta-feira, que é o PPI, a inflação de produtos sobre a indústria, né? Então, que a gente deve ter aí, onde espera-se 0,2% no PPI aqui. Então vamos ver como vai acontecer. A gente tem o IPCA aqui no Brasil, para quem opera no Brasil, eu não recomendo. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso.
mas tem o PCA também na sexta-feira. Mas falando aqui, a gente tem o PPI que pode sim influenciar as bolsas e consequentemente o Bitcoin. Tendo um PPI mais baixo, ou pelo menos no padrão aqui, ou até abaixo de 0,2, a gente pode ter aí um final de semana bem proveitoso para o Bitcoin e para as altcoins. Vamos olhar aqui no mercado financeiro um pouquinho, vamos olhar o pré-marketing, que hoje eu estou gravando antes da abertura do mercado. Está um pouquinho mais baixo, então assim, ele está um pouquinho mais baixo, starts weaker, as we look ahead to more economic data. Tá, o mercado financeiro comum, as bolsas dos Estados Unidos, tanto a Nasdaq quanto a Dow Jones operam em baixa. O S&P também, né, vem acompanhando aqui, porque começa com um pouquinho de receio olhando os dados econômicos. Então eles vão esperar um pouquinho o que vai acontecer na Europa, todo esse calendário que a gente passou aqui, para se firmar lá. E o Bitcoin vem já numa subida no dia de hoje, subindo. Eu prefiro, para cravar assim, quando tem esses, principalmente indicadores de inflação, é quando o mercado fica pessimista e depois no dia ele sobe, para falar que seria uma boa entrada na quinta-feira. Vamos ver como ele vai comportar. Mas pode ser também um outro sinal positivo. Ele, ignorando esses números, tendo uma tendência de alta, um número positivo vai fazer a gente ter uma barra aqui significativa, talvez aqui, e quem sabe devolver aqui, fazer esse engolfo desse segundo dia de tragédia da FTX, chegando aos 18.500. Quem sabe? A gente não sabe, mas precisa esperar. Mas previsões para essa semana no Bitcoin, ele se consolidar nessa faixa verde aqui, entre a retração de 23 e de 38. Então, entre 17 e 17.800. Tendo um PPI, um IPP ali muito ruim, a gente deve voltar a 16.500. Alguma tragédia no mercado de criptomoeda aí, a Gênesis trazer alguma consequência na sua possível falência, a gente buscar os 14 mil. E aí a gente ter duas velas dessa maneira. Então sempre tenham um stop marcado aí nas suas criptomoedas, caso vocês estejam comprados, para poder não ter uma perda tão alta. Ethereum, galera. Ethereum, ele vem um pouquinho acompanhando aqui o Bitcoin, né? Se a gente olhar verde, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, verde, vermelho, verde, vermelho, mas com uma amplitude maior na sua movimentação, né? Então, quedas e subidas maiores aí que as quedas anteriores. O que para o Ethereum está trazendo aqui? Ele começa a bater na zona de resistência de 38%, aqui nos $1.300. Então, ele vai ter um rompimento. A gente aqui, aquelas zonas secundárias que a gente tinha aqui, que a gente vem colocando, foi uma zona de suporte no passado, para ele começar a fazer uma subida aqui, ele usou muito essa zona de suporte, começa a confirmar aqui, né? Ele subiu, bateu e ficou. Aqui ele não conseguiu, mas ele conseguiu devolver aqui e ficar. Então ela começa a aparecer algo interessante. Então uma primeira zona de suporte é de 1.263. E aí uma zona de resistência, caso positivo, a gente possa subir e passar. Entradas para o Ethereum, falaria aí em $1.270 seria uma entrada boa, esperando uma subida nessa semana. Eu acredito que se a gente não tiver nada acontecendo, nenhuma outra empresa sacaneando no mercado cripto, a gente deve ter uma semana aí para mudar um pouco os rumos com pequenas subidas. Até porque aqui o Ethereum está preso na resistência, mas o Bitcoin não está. Ele tem uma margem boa para resistência. Se a gente voltar essa linha aqui, ó, é muito tempo para se falar numa resistência aqui aonde a gente está. Então assim, é pouquíssimo tempo nessa zona. Então a gente deve sambar muito fácil aqui. Ele começa a ter uma lateralização quando ele ganhar força, de volta aqui nos 18.500.
a gente voltar naquele padrão que a gente estava aí há 3 semanas atrás, há um mês atrás mais ou menos. Então ele tem espaço que ele pode empurrar o Ethereum, e o Ethereum rompendo, daí a gente começa a olhar, e você pode olhar que essa retração de 50%, ela já foi uma zona de resistência aqui no passado. Então é bem isso que a gente pode buscar. E provavelmente ele vai emendar a zona de retração da Fibonacci de 50%, mais a média de 100 aqui. Então ele deve vir para cá. Então, se as boas notícias estiverem, a gente pode acabar aí a semana com o Ethereum aqui em 1.380 com certeza. Mas notícias, talvez ele se segure nos 1.260 aqui, ou ele volte aqui realmente a essa zona de suporte de 1.218. Abaixo de 1.200 sem nenhuma tragédia, acho muito difícil. Apesar de a gente ver que tem uma tendência de queda, né? Então a de 200 e a de mesma coisa do Bitcoin, né? Trazendo para baixo, mas vamos olhar a média de 20 do Ethereum. Preciso lembrar de fazer isso em todas aqui, quando a média de 200 está muito fora, mas vamos olhar. Isso é super importante, ó. O Ethereum conseguiu romper e se segurar aqui na média de 20, ou seja, essa zona de suporte que ela já foi constante no passado, ela deve se encontrar com a média de 20. Então, realmente, ela se torna uma zona de suporte forte para o Ethereum aqui. Pode ver que a média de 20 chegou a bater aqui na média de 100 e não passou. Mais para frente eu devo assinar o TrendView e colocar mais. Eu acho super importante você trabalhar com a média de 200, de 100, de 20 e de 8. Então, ter 4 médias aqui, eu consigo ter 3 indicadores, né? Então tem as 2 médias e o RCI aqui embaixo que está. Precisa de uma versão um pouquinho mais avançada para ter mais indicadores aqui. Mas faz parte do ter barato. Então a gente faz na mão mesmo nesse momento. Mas então tem mais esse ponto que traz aí o Ethereum podendo sim ter uma tendência de alta nessa semana e inclusive para conseguir romper essa retração. Primeira moeda da semana, então a gente vai falar aqui de BNB que protagonizou toda essa lambança aqui no mercado com a FTX, chegando a valorizar muito. Então assim, quem especulou e comprou aqui ganhou muito dinheiro na época. Se você pegar aqui em 250, quase 100% de valorização. Depois ela teve uma queda também, né, de quase 50% do seu valor. Se recuperou, caiu de novo. Ela teve uma forte recuperação na semana retrasada, consolidou, tentou passar aqui a média de 200. Voltou, caiu e está usando como suporte aqui tanto a média de 100 quanto a retração de queda, que a gente pega essa retração aqui que a gente estava fazendo, na retração de 38%. Então a gente tem esse ponto da BNB. Começa a se trazer uma alta. De novo, se ela acompanhar o Bitcoin, ela deve começar a subir e ter algo interessante. Então eu falo para vocês aqui que a entrada ideal é em 290, mas a gente vai ser menos conservador, vamos entrar em 293 no BNB. Deixa eu abrir aqui a moeda da semana. Estou abrindo aqui para a gente colocar ela, então vamos colocar aqui voltando. CHZ está em minúsculo, não gosto, deixa eu arrumar aqui. BNB, então a gente vai apostar em 293. Essa seria um call de entrada que eu faria aqui a 293, que pode pegar e fazer uma subida interessante. Vamos olhar aqui, já a média de 100, né, ela é promissora, ela começa a apontar para cima aqui e ela começa a afunilar com a média de 200. E isso é interessante, principalmente se os gráficos estão acima. Vamos ver a média de 20. Na média de 20 ele está rompendo agora também, o que é um excelente sinal. Então ela vem para se sustentar tanto na média de 100 quanto na média de 20. E se eles conseguirem se manter,
que é o que ele conseguiu romper aqui e se manteve, podemos com certeza ver e a média de 20, ó, 292,5. Eu falei em 293, é uma entrada boa. Você poderia até pegar aqui a média de 220 para entrar. 293 ainda é bem otimista na entrada. Observem bem. Lembrando, não é uma dica de investimento. Façam a análise de vocês, é como eu estou me comportando no mercado e trazendo para vocês aí tudo o que acontece. Nossa segunda moeda que volta é a QNT, que vem mostrando muita força. A gente teve toda a queda que ela teve aqui, então ela vinha com a média de 100 passando para ter a alta, teve todos os impactos, a média de 100 não está perdendo, pode ver que ela começa a lateralizar aqui e ela não está perdendo força, e depois que ela voltou a conseguir romper essas duas médias, depois de toda a crise, ela vem, eu vejo aí o preço de alvo dela de 147, tranquilamente aqui para ela voltar nessa margem. A gente pode até excluir essa azul, né? Vamos falar um pouquinho mais baixo. A gente pode falar em 145 na própria retração, que ela se torna um suporte aqui. Acaba se tornando redundante por diferença de $2 ali no preço dela. Então ela é uma excelente entrada aqui a 127, 128. Vamos só usar a de 20 para a gente ter essa... Opa, estou usando de 100, não, vamos usar a de 200 para usar a de 20, porque daí a gente faz a comparação com a de 100, inclusive. Ele rompeu muito a de 20, ó. Então a 20 ele começa a vir, e a hora que a de 20 romper aqui a de 100, a gente tem uma alta muito bacana. Então é com perspectiva muito boa se a gente conseguir manter um cenário positivo nas notícias de mercado para a criptomoeda. Falo aqui então em 128 tranquilamente para entrar na QNT, é uma oportunidade muito boa. Principalmente se a gente olhar como é que está o RSI, agora está positivo. Vamos abrir aqui. Ele teve, aqui ele tem a virada, né, de subida quando ele chega aqui, mas ele tem uma secundária aqui que pode até ser interessante. Vou marcar ela aqui, que normalmente ele faz essa virada quando chega nessa secundária, nessas duas linhas, de menos 10 e menos 18. Mas ele vem bem positivo aqui no RSI. Bacana. Próxima moeda, e aqui eu estou fazendo um teste de ter as linhas, e depois vocês falem se vocês gostam ou não. Eu vou até vir aqui, ó, configurações, eu tirei aquele sombreamento, deixa eu deixar um pouco mais forte as linhas da retração, para ver se vocês gostam e tudo mais, porque eu estou pensando inclusive na própria sombra de Bollinger, né, colocar aqui, então fica muito coisa. E aqui é o meu alerta da Matic, que é o meu alerta que eu tenho atualmente, já que eu tenho direito a 1 no TradingView. Mas vamos olhar aqui, então a Matic, ela faz o rompimento da média de 200, então ela volta de novo, ela teve uma excelente recuperação na semana passada, volta aqui, então ela está tanto se segurando na média de 200, como tentando romper a retração de 38% dessa alta. Então ela está tentando se segurar aqui nos 0,93 cents. Eu acho super importante, então ela conseguindo se manter, ela vem um rompimento. E de novo, ela não tem nenhuma área aqui nessa sombra para buscar, ela pode vir buscar aqui 1,10 de novo tranquilamente. Acho que é uma zona que ela pode subir muito fácil se a gente tiver um otimismo de mercado. Vamos olhar a média de 20. Para ver se a tendência está batendo. Ele já vem acima da média de 20, então mesmo com as quedas, a média de 20 vem se tornando um suporte interessante para isso daqui, e a média de 200 já está tendo, então assim, a gente pode sim ver a Matic com uma tendência de alta. O que derrubou muito o preço da Matic é aqui, ó. Então a gente teve a questão da FTX, subiu,
E aqui ela teve uma queda muito gigantesca, bem fora da curva, porque uma das baleias de Matic vendeu aí algo em torno de 30 milhões de Matics, o que derrubou muito o preço do mercado. Ele ainda tem aí 30, 60 milhões, não vou lembrar de cabeça agora, tá? Mas ele ainda tem uma quantidade interessante para ser vendida que pode derrubar o preço. Então, muito cuidado, fiquem atentos às movimentações de Matic com relação a essa baleia, mas eu acho que ele já fez um reconhecimento de lucro do que ele precisava ali, até talvez para fazer compras de Bitcoin e fazer uma troca, não sei. É óbvio, a gente não sabe o que pode estar pensando, mas acho que ele deve segurar, porque o preço aqui numa esticada ele pode vir forte. E a gente começa a ver a média de 100 subindo. Então, há muito tempo a gente não vê a Matic rompendo a média de 100, rompendo a média de 200, o que pode, nesse momento, trazer, sim, e a gente começar a ter uma tendência de alta. Então, também é uma moeda que eu apostaria bem essa semana, e eu falaria aqui de 0,93 de entrada, usando essa linha de suporte. A gente viu que a de 20 está até um pouco mais abaixo, mas para Matic 0,93 a gente pode subir com certeza. Lembrando e reforçando sempre, não é uma dica de investimento. Façam análise de vocês, observem o mercado. Aqui eu estou fazendo tudo que eu compilei durante a semana. Eu vou estudando, eu vou vendo notícias, eu vou ouvindo outros trades. Então, tudo que eu posso fazer, eu vou fazendo, para deixar aqui e trazer as melhores oportunidades para vocês, mas não confiem 100%, olhem, vão atrás, vejam notícias, olhem outros trades, vejam outros youtubers. Deixa eu até pegar, ó, que aqui ficou bem fora, ó. Tem uma correçãozinha para fazer aqui nessa Fibonacci aqui de trás, ó, ficou um pouquinho fora, aqui, fica melhor. É que a linha ficou mais grossa? Sim, fica melhor aqui para exemplificar tudo. E a gente volta lá onde ela está conseguindo se segurar aí nos 93. E quando descer até um pouquinho, mas 93 é o caminho. A última moeda e a mais arriscada no meu ver, a Ape. A Ape vem mostrando sinais interessantes. Ela começou, é uma moeda relativamente nova, então ela começou a ter a sua média de 200 dias. Então ela começou a trazer a sua média de 100. Ela sofreu muito com a queda, ela teve uma valorização, mas aí tiveram várias notícias, principalmente com a SEC em cima, o que derrubou muito. Ela não conseguiu recuperar, ela trabalhou muito no baixo aqui de tudo que aconteceu, então até aqui eu posso dar uma corrigidinha. Isso. Aqui tenho vários pontos, porque é uma moeda que eu trabalhei, eu fiz vários tradings aqui. Esse momento aqui foi um momento muito bacana para se fazer um lucrozinho com ela, então foi bem interessante esse momento, e aí eu comecei a monitorar ela a partir daí. Ela forma um cone aqui, então ela foi a que mais clara que eu peguei, a formação de um cone de descida, o que deve trazer um rompimento para subida, né? Então deve trazer algo para subir, toda vez que a tendência gráfica é para baixo. E mais para frente eu vou trazer aulas específicas para falar de gráficos. Bom, galera, eu cortei um pouquinho ainda, vai ficar um volume de cachorro, mas estava latindo muito alto. Porque aqui é complicado. É só eu gravar para eles começarem e não parar mais. Mas o que eu estava falando toda vez que você tem uma tendência de um gráfico, um canal de baixa, esse canal tem uma reversão. Em algum momento ele tem uma reversão. Aqui ele está aqui com um cone de baixa, o que ele vem tentando tirar esse cone para começar a subir novamente. Então assim, ele até tentou hoje romper, ele veio em algumas resistências que já foram suportes no passado, ele bateu e voltou, então ele ainda não mostra uma força muito grande, mas vamos pegar aqui a nossa média de 20. E a média de 20 está aqui, então ela conseguiu se manter na média de 20.
que vem trazendo essa alta bem considerável. Então, se a gente for falar numa entrada aqui, a gente pode falar em algo aí de 4. Eu vou ser mais conservador na APE, mas 4 dólares de entrada pode ser muito interessante. Se tudo correr bem no mercado, eu acho muito difícil a gente alcançar esses números, tá, gente? Então comecem a olhar com carinho, mas eu estou sendo mais conservador em alguns pontos aqui. Então é interessante para colocar. Então 4 é uma entrada interessantíssima. Se bater, pode entrar. Lembrando, não é uma dica de investimento, né? Eu estou falando para mim, né? Que com 4 eu entro tranquilamente aqui para fazer a subida. Cada um faça a análise de vocês. Mas é o que eu estou mostrando para vocês aqui, as tendências. E eu vou trazer. Tudo é uma questão de composição na análise de criptomoedas. Eu vou fazer um vídeo mais para frente para isso. Mas vela, média, canais, então assim, comportamento gráfico, indicadores e notícias. E mercado em si. É uma composição de todos. Bom, galera, voltando para mim aqui agora, então essa é a semana, a gente deve ter uma semana mais positiva, pode não ter ganhos muito coletados se a gente tiver um PPI bem ruim ou acima do esperado, então pode ser que o mercado dê uma travada. Podemos colher algumas coisas entre segunda e quarta-feira, talvez de quarta para quinta, o mercado e as próprias criptomoedas tenham uma correção esperando esse número do PPI. E se isso acontecer para a criptomoeda é muito bom, o que significa que todo esse efeito FTX passou e terminou, e aí a gente pode começar a ter algo mais sólido no mercado acontecendo. Então, de olho no mercado, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal. Eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, fui!